Pensa num conteúdo que cai em tudo que é prova da OAB e concurso. É um tipo de conteúdo fácil, simples, mas que cai bastante em prova, porque ele é chatinho de entender a diferença e também tem uma cilada ali em uma das subclassificações desse tema que pode te confundir se você não entende ele muito bem. Mas, a partir de hoje, você vai entender tudo o que precisa saber sobre crimes comissivos e crimes omissivos. Então, se você assistir até o final, eu te garanto que você nunca vai errar uma questão sobre isso em qualquer prova que você faça. E se você já errou, nunca mais vai errar. Porque imagina, você tá fazendo a prova da OAB, tá corrigindo com o gabarito e você errou uma só e foi uma diferença entre crime comissivo e omissivo que você não sabia o detalhe. Muito triste, né? Mas a partir de agora, se você assistir esse vídeo até o final e fizer algumas anotações, principalmente do que eu disser para você anotar, você não vai errar nunca sobre esse tema em qualquer tipo de prova, seja de concurso da faculdade, OAB, enfim, não vai errar. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, meu nome é Felipe Macedo, eu sou advogado atuante na área criminal e o produtor de conteúdo aqui do canal, onde eu faço diversos resumos, resenha de livros, séries, indico filmes, indico séries sempre da área jurídica, comento temas jurídicos que estão em alta, coisas deste gênero. Você pode olhar aí, maratonar os vídeos anteriores para você ver do que se trata. Tá bom? Então, eu só peço que você dê um like nesse vídeo para mostrar que esse conteúdo é importante para você, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e também você não perder nenhum resumo daqui para frente. Porque assim como esse, tem outros tipos de resumos simples, rápidos e objetivos que vão te ajudar em qualquer prova que você faça, que porventura venha a cair os temas que eu já resumi aqui no canal e os futuros que ainda irei resumir, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a diferença entre crime comissivo e crime omissivo. Eu parto do pressuposto que para você entender uma matéria, você tem que compreender mais do que a definição do que é aquele instituto. Eu parto do princípio que você tem que entender também a etimologia das palavras, saber o que as palavras significam, principalmente quando se trata de classificação. Porque comissão e omissão, crime comissivo e crime omissivo, é uma entre as diversas espécies de classificação dos crimes. Nós temos também, por exemplo, a classificação em crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Nós temos a classificação de crimes de atividade e crimes de resultado. Várias outros tipos de classificação. As mais comuns são essas duas que eu falei e a do vídeo. Tá? Inclusive, se você quer mais resumo sobre os outros tipos de classificação, deixa nos comentários escrito aí eu quero, que eu posso providenciar, tá bom? Mas sem mais delongas de verdade agora, vamos à diferença entre comissão e omissão. Então, vamos lá. O que significa omissivo? Omissivo vem de omissão. Omissão é deixar de fazer algo. Ou seja, o sujeito ativo do crime deixa de fazer algo. Ele se omite de fazer algo. Então, um crime omissivo é aquele que o sujeito deixa de fazer algo. O crime omissivo, ele se divide em dois: omissivo próprio e omissivo impróprio. E é aqui que mora o detalhe, é aqui que mora o perigo de você não entender a diferença entre omissão e comissão, crime omissivo e comissivo. Por quê? Principalmente na etimologia da palavra, no que significa a palavra. Porque o crime omissivo impróprio, tá? Impróprio, ele é chamado pela doutrina de crime comissivo por omissão. Ele não é um crime comissivo, ele é um crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão. Mas você vai entender, calma, pode parecer complicado, mas não é, tá? Preste atenção no vídeo que você vai entender. Já o crime comissivo de verdade, comissivo vem de comissão. Comissão vem de cometer. Cometer vem de fazer algo, tá? De agir para fazer. Então, o crime comissivo, eu cometo uma conduta. Eu não me omito. No me omito, no que eu deixo de fazer, eu estou sendo omisso. No que eu cometo, no que eu ajo para fazer aquela conduta, eu estou sendo comissivo. Eu estou cometendo um crime comissivo porque eu estou cometendo o crime.
tá? Então, anota no seu caderno, no seu computador, melhor, no grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo, porque eu sei que você tem um grupo para lembrete ou qualquer coisa que é só você que está no grupo, coloca aí, crime omissivo é igual a omissão, que é igual a deixar de fazer. Crime comissivo é o mesmo que comissão, é o mesmo que agir, é o mesmo que fazer. Coloca aí no grupo que você tem com você mesmo. Anota! Bom, vamos aos exemplos. Primeiro, vamos aos exemplos dos crimes comissivos, porque é mais tranquilo, tá? O que é o crime comissivo? Pensa aí, sei lá, no homicídio, 121, matar alguém. Eu pego uma arma, eu já tô cometendo, já tô agindo, já tô fazendo. Peguei a arma, fui até o indivíduo, até o meu desafeto, pá, disparei, matei, tentei matar, enfim. Cometi o crime de homicídio, tentado ou consumado, enfim. O que eu fiz? Eu cometi a conduta de matar alguém, tá? Eu peguei uma arma e eu disparei contra a pessoa. Eu agi, eu fiz, eu cometi, eu fui comissivo. Simples, tranquilo. Isso é um crime comissivo. É aquele crime que você age para fazer o que está lá escrito na lei. No roubar, eu vou lá, pego uma arma, ameaço a pessoa, bato na pessoa, roubo o objeto da pessoa para meu proveito próprio ou alheio. Cometi o crime comissivo. Eu agi para fazer. Simplão, simples. Já o crime omissivo, eu vou deixar de fazer algo. Vamos começar pelo omissivo próprio, que é mais simples, tá? O omissivo próprio também é chamado de puro, tá? Crime omissivo puro, que é aquele que está descrito no artigo da lei, é a palavra deixar de fazer, a palavra omitir-se, tá? O exemplo mais badalado da doutrina é o artigo 135 do Código Penal, que diz assim: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Cara, no omissivo próprio ou puro, é simples, vai estar escrito no texto da lei, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, omitir-se de fazer isso, omitir-se de fazer aquilo. É tranquilo. Então, um crime omissivo próprio ou puro vai estar no texto da lei. Deixar de fazer algo, tá? Se omitir. E aí, deixar de fazer. Se omitir é o mesmo que omissão, que é o mesmo que omissivo. Tranquilo. Agora é a parte mais chata da matéria. Peço a sua atenção. Desliga Spotify, desliga WhatsApp, desliga Instagram. Fica só aqui no YouTube comigo, porque essa parte é chata de entender e é aqui que mora a complexidade do tema e que faz com que muita gente diga que esse tema é chato, é difícil, é complicado. Não é. É só prestar atenção agora, tá? Os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes que têm uma descrição típica, um verbo de ação, tá? Mas que podem ser feitos da forma omissiva imprópria, desde que o agente tenha o dever jurídico de agir. Felipe, não entendi nada do que tu falou. Calma, vai ficar pior, mas vai melhorar mais pro final da explicação, tá? Vamos lá. No crime omissivo impróprio, o agente vai tomar uma conduta comissiva, ele vai agir, mas ele vai agir para se omitir, tá? Ah, Felipe, ficou mais confuso. Eu sei, vai ficar mais, mas no final você vai entender. Não pula esse vídeo e presta atenção. Não pula pro final porque você não vai entender. Você precisa passar por essa parte mais chata, tá? O crime omissivo impróprio, o agente que pratica, ele tem um dever jurídico legal, tá? Ele tem um dever jurídico legal de tomar determinada atitude, de tomar determinada conduta. Ele tem o dever jurídico legal. A lei impõe que ele tenha a conduta de agir, a conduta comissiva de fazer tal coisa. Mas ele se omite de tomar essa conduta e toma outra conduta. Exemplo número 1. Eu tenho o dever legal, eu tenho o dever jurídico de ter a conduta X, tá? A lei me obriga que eu tenha a conduta X
que é uma conduta comissiva. Eu tenho que agir para ter a conduta X. Porém, eu não quero tomar a conduta X. Então, eu faço a conduta Y. Por quê? Porque eu quero me omitir de fazer a conduta X. Eu quero deixar de fazer a conduta X. Então, eu escolho agir, então, cometer a conduta Y, que vai gerar a omissão da conduta X, tá? Tá complicado? Eu sei, mas vai melhorar a partir de agora, tá? Vamos lá. Eu tenho o dever jurídico de ter a conduta X, mas eu vou agir, ou seja, agir comissivamente, cometer a conduta Y para me omitir de ter a conduta X. Por isso, ele é chamado de crime comissivo por omissão, porque eu ajo no sentido de tomar uma conduta omissiva para me omitir, para deixar de fazer o que eu deveria fazer na conduta X, tá? Vamos aos exemplos. Antes, mais importante, a conduta X que eu teria que tomar é um dever jurídico legal que eu tenho. A lei me impõe um dever jurídico, uma conduta jurídica que eu tenho que tomar. E aí eu cometo a conduta Y para me omitir da conduta X. Mas essa conduta X ela tem que ser um dever legal que eu vou explicar a partir de agora. O dever jurídico de agir, ele está no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C, tá? Eu vou ler para vocês parágrafo 2º do artigo 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Essas são as 3 espécies de conduta que a lei imputa um dever legal de agir. E agora vamos aos exemplos concretos para você entender. A linha A do parágrafo 2º. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pensa numa mãe que tem um filho recém-nascido aí de 1 mês, por exemplo. Qual é a conduta que essa mãe tem que ter? Por lei, dever jurídico legal. É a linha A. O que diz a linha A? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Toda mãe, obrigatoriamente, tem o dever legal de cuidar do filho, de proteger o filho e de vigiar, fazer vigília do filho, tá? Vigiar o filho, tá? Tem que ter. Por lei, é obrigado, a mãe tem que cuidar do seu filho. Ponto. Então, ela tem o dever legal de agir no sentido de proteger o seu filho. Conduta X. Porém, ela quer que o seu filho morra. Ela quer que o seu filho morra. Então, se ela cometer a conduta X, que é proteger, o filho não vai morrer. Então, ela vai tomar a conduta Y. Ela vai fazer com que o filho não, por exemplo, não dá alimentação, não dá cuidado, deixa o filho de 1 mês morrer de fome, tá? Então, ela tomou a conduta Y porque ela não queria tomar a conduta X de cuidado. Ela cometeu a ação de se omitir de alimentar o filho e aí o filho morreu. Ela vai responder por um homicídio na condição de crime omissivo impróprio, que foi um crime comissivo por omissão. Ela escolheu a conduta Y, não dar comida, que é se omitir de ter a conduta X, que é dar a proteção. Por isso essa matéria é um pouco chata de entender, mas eu acredito que esteja ficando claro. A pessoa tem por lei o dever jurídico lá do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C, de agir de determinada forma, porém ela se omite de agir assim, agindo assim por escolha própria, tá? Eu ajo no sentido de me omitir. Eu cometo a omissão de propósito. Eu cometo tomar a conduta Y para me omitir de fazer a conduta X. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos lá.
essa mãe bate na porta da minha casa e fala assim, ó, meu marido passou mal no serviço, eu preciso ir lá socorrer ele, você pode cuidar da minha criança de 1 mês? E eu vou lá e falo, posso, é bem rapidinho, é 30 minutos, eu posso ficar com ela, eu cuido dela para você. Eu estou assumindo a responsabilidade de cuidar dessa criança. Então, por óbvio, eu estou assumindo o risco de impedir que essa criança, por exemplo, morra enquanto estiver sob os meus cuidados. Porém, eu vou para o pátio, no pátio tem uma piscina, deixo a criança ali do lado da piscina, uma criança de 1 mês não, vamos aumentar, eu não sei quantos anos anda, uma criança de 2, 3, 4 anos. E eu deixo ela no pátio brincando, tá? E aí eu tenho o dever legal que eu assumi, a linha B, de cuidar dessa criança para que ela fique bem. Porém, eu tomo a opção de tomar a conduta Y, fazer qualquer outra coisa, que não cuidar dela. E aí ela tá correndo, tropeça, cai na piscina, morre afogada. Tá? Eu omiti o meu cuidado dela. Só que eu omiti o meu cuidado dela porque eu escolhi tomar outra conduta. Eu cometi a conduta Y, que era ficar no videogame, sei lá, fazer qualquer outra coisa, em vez de cuidar da criança, que é a obrigação que eu assumi. Então, eu me omiti de cuidar dela porque eu escolhi agir de outra forma. A linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Essa aqui é clássica em trote de faculdade, é o exemplo que mais tem na doutrina. Trote de faculdade, veterano empurra o bicho na piscina, o cara não sabia nadar, cai e morre afogado. Eu deveria proteger aquele cara, eu deveria não criar condições para que ele se prejudicasse ou, nesse exemplo, para que ele morresse. Mas eu fui lá, tirei o cara na água, então eu criei o risco da ocorrência do resultado morte, se ele morrer afogado. Eu deveria ter a conduta X, que é não criar uma condição para que ele morra. Mas eu vou lá e ignoro isso e cometo a conduta diferente, a conduta Y. Eu ajo para me omitir de fazer aquela conduta. Então, eu estou criando risco e aí ele acaba vindo a óbito e eu acabo respondendo por omissão da forma imprópria. Por quê? Porque eu cometi um ato diferente do que eu devia. Eu cometi um ato para me omitir. Então, resumidamente, nós temos o crime comissivo, que é fazer algo, que é agir de determinada forma para cometer o crime diretamente. E nós temos a forma omissiva, e eu espero que você esteja anotando isso no seu grupo do WhatsApp, que é deixar de fazer algo, me omitir de fazer algo. E isso pode ser da forma própria, que é quando a lei fala deixar de fazer isso, deixar de prestar socorro, não prestei socorro, crime omissivo próprio ou puro. E nós temos o omissivo impróprio, que também se chama comissão por omissão, que é quando eu ajo, eu cometo a conduta diferente daquela que eu deveria. Eu ajo dessa forma para me omitir de agir da forma legal que eu deveria. Tá? Então, essa é a diferença entre crime comissivo e crime omissivo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda lá no Instagram que a gente vai esclarecer para você. Não quero que você fique com dúvida nessa matéria, porque ela é mais simples do que parece. Não deixe que a explicação te assuste. Apenas preste atenção e anote. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, como eu falei, entre em contato comigo e nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e tchau!